Olá, sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Você está aqui no Arqueojogos. E hoje eu estou aqui com meu amigo Lucas Bleicher. Tudo bom, Lucas? Opa, tudo bom, hein? Finalmente estamos de volta aí. Aí, ó, voltamos às origens. Pois é. Conseguimos depois, ó, de quase que gravamos nosso último episódio junto, foi lá com o Zabuzeta, né? Ah, verdade, é. Dezembro do ano passado, aquele de Civ. Nossa, isso tudo, bicho. Tudo isso, cara, pra você ver, ó, quase o ano todo, né? Mas tamo aí, né? Quero até deixar acho que você vai concordar, né? Deixar aí um agradecimento público aí, cara, pro Fernando, pro Daniel, pro Ki e pro meu xará Guilherme Felga. Pois é, claro. Que os caras, aceitaram aí fazer parte do projeto, quando a gente viu que a gente ia dar uma cambaleada ali, né, Lucas? E se eles não tivessem vindo, o projeto tinha acabado, né? Pois é, tinha até como. Parado mesmo. Então, obrigado, vocês foram incríveis e espero que vão continuar sendo mais ainda, né? Porque, estamos cheios de planos, né? Nosso backlog ali de ideias de episódios tá cheio, né? Que é uma excelente notícia, né? Não temos que ficar caçando ideia. Tem até ideia sobrando agora, aumentou muito o repertório agora, né? Se for pensar isso, né? Tem muita gente com gostos variados, e aí tá rolando um negócio legal que eu acho que, dependendo das combinações dos hosts, vai ter uns temas variados, né? Também, no sentido... Sim, exato. Né? Eu acho que vai ficar bem legal isso. Então, obrigado aí todo mundo, obrigado ao pessoal que continuou nos ouvindo, porque né, a audiência aí continuou crescendo, né? A conta gotas, porque a gente é mais low profile. Continuou crescendo, né? Quer dizer que, teve aceitação aí do pessoal novo e desse novo estilo. E aí hoje calhou aí, ó, de conseguir eu e o Lucas voltar a gravar junto aí pra retomar a formação original. Reunião. Pois é. Fazer igual as bandas dos anos 70, né? Isso. Muito bom. Só espero que não seja Farewell Tour, né? Não. Bom, se bem que se dependendo da banda, Farewell Tour tem pelo menos umas 20 até. Olha que é verdade, cara. Tem que passar aí que eu fui mais de um Farewell Tour ao vivo, velho. Muito bom. Nosso último episódio aí foi o do High Frontier, que foi que o Kist aí conseguiu trazer o João Amaral, o Victor Caminha, tá tendo uma repercussão excelente, mas a gente vai deixar aí, né, o que tiver de pergunta, dúvida, pra quando o Kist tiver, que ele vai a pessoa mais recomendada pra responder qualquer questão relacionada, né, porque tanto nem eu, nem o Lucas jogamos, muito mais chegar perto dos 3 que gravaram esse episódio, né? Pois é. Esse eu só ouvi falar mesmo. Tá aqui na lista de um dia conhecer. Então, Lucas, vamos pro que interessa? Vamos falar de alguns joguinhos aí que as pessoas não conhecem muito? O que você acha? Bora. O que você trouxe pra nós aí? Bom, eu peguei um aqui que eu achei a cara do podcast. Eu devo até talvez citar dele em algum momento aí, em outras ocasiões, mas não um episódio inteiro, né? Que é o Marrakech. Tem que especificar aqui porque tem vários jogos com esse nome, com todas as grafias distintas, né? Tem com K, tem com E, tem com A. Esse especificamente é Marrakech, mas é um trocadilho, na verdade, né? Porque Marrakech com o cash é de dinheiro, né? C-A-S-H, né? Já mostra do que vai ser, né? Exatamente, Não, isso porque tem uns que são mais conhecidos, né? Tem aquele dos tapetinhos lá, né? Esse acho que é o que ficou mais famoso aqui no Brasil. Pois né? Agora, esse aí é um que não ficou famoso. Eu tenho minhas suspeitas de por que isso aconteceu, mas o autor é o Stefan Dorra. Ele fez o For Sale, né? Que é um jogo aí que existe aí há quase 30 anos, né? Nossa senhora. 97, fiz as contas direito. E continua altamente jogável. Sim, ganhando edição nova e tudo. Eu conheci em 2010 e até hoje é meu filler preferido. Você que nos ensinou isso lá no mercado de ações, virou o meu filler favorito também, cara. Padrão também, né? Pois é. Padrão. É bom demais, né? Você explica rapidinho as regras. Delícia, cara. E ele tem outros, assim, né? Um deles, inclusive, tá no BGA, que é o Medina, né? Não sei se já teve a oportunidade de jogar. Medina eu joguei uma vez no BGA contigo, foi isso? É verdade, Você vai construindo as coisas ali, né? E tem um que saiu no Brasil, né? Que é o Turn the Tide, né? Que aqui eu acho que saiu como Maré Alta, né? Já jogou esse? É um de cartas? Sim. Esse, inclusive, eu já tive, cara. Muito bom. Eu gosto. Eu gosto bastante. Eu só doei ele porque eu precisei fazer uma limpa aqui, geral, e acabei doando ele pra um pessoal que tava começando. Legal. E é um jogo muito legal, né? Pois é. Nossa. É difícil de entender de primeira, né? Quando você quer das regras ser simples. É aquele que você precisa jogar uma rodadinha pra fazer sentido. Só pra saber o que tá fazendo. Mas é muito bom, cara. Inclusive tem no BGA também. Muito bom de jogar. Nossa. Tem
sim. Bom saber. Redondinho. Então, assim, é um cara, né, que tá ativo aí desde os anos 90, né? Tem muito jogo lançado, mais de 60, né? Até onde eu sei, ele continua fazendo jogo, né? Conferi aqui, tem jogo dele de 2024 mesmo, então continua inativo. Agora esse, né? Por que eu falei que tem até que tem minhas suposições aí, por que não pegou, né? Esse é um jogo de 96, tá? Então ele saiu antes ali do For Sale, só que ele teve uma impressão só e nunca mais, sabe? Sendo que, né, se você vai lá minerando aí no BGG, né, você vê que teve uma versão, né, que tem a entrada lá no BGG, né, essas coisas que acontecem lá, né, às vezes o pessoal coloca um jogo que não necessariamente é lançado, que é de 2004, que é tipo uma versão de luxo, assim, sabe? Que é uma coisa que, assim, em 2004 não era muito comum, né? Hoje em dia, né, toda hora essas coisas aí cheias de super miniatura, tem umas miniaturas que nem miniatura é mais, né? As coisas parecem uns anão de jardim, assim. Agora esse, então, o que aconteceu, né? Lançaram essa versão, na verdade não lançaram, né? Assim, projetaram aí essa versão em 2004, que era uma época que nem tinha Kickstarter, né? Nada disso, que é um negócio super luxuoso, assim, e não foi pra frente, né? Então eu imagino, né? Mas aqui é pura chutação minha, que talvez tenha tido um trauma aí, alguma treta de direitos autorais, sei lá, alguma coisa desse tipo, e nunca foi lançado, né? Mas, assim, pro pessoal que gosta, né, de esses jogos mais, esses euros clássicos, assim, né? Tem muitos fãs, né? Tem uma comunidade lá que até o Daniel Spínola faz parte também, né? Que é o dos OGs, né? Que eles chamam Old German Style Board Games, né? Que é como chamavam antigamente esses jogos, né? No estilo alemão, dessa época aí de Catan, né? Arte moderna, né? Esses mais dos anos 90. E, assim, tem vários fãs lá, só que, como eu falei, né? É um jogo que é meio difícil de achar. Você só acha ele, né? Usado ou no Geek Market lá, no BGG, né? Ou com alguma sorte, né? Lá no site de leilão aqui, né? Mas, então, calcula o jogo, né? Então, o jogo, né? Bom, eu acho que já falei muitas vezes aqui, se tem uma coisa que eu tenho em casa mais do que jogo de trem, é jogo de leilão. Então, ele é um jogo de leilão, né? Assim como o For Sale, só que o interessante dele é que ele não é só leilão, né? Ele tem uma parte espacial, assim, que é muito interessante, não é complicado, mas dá margem, assim, a muita coisa legal de se fazer, que é basicamente o seguinte, né? O que é o jogo, né? Então, ele tem um tabuleiro mesmo, né? Um tabuleiro central ali, que representa um mercado, né? E ele tem várias lojas, né? E corredores. Então, você tem lá, né? Um mapa triangular, tem umas lojas no centro do mapa e tem umas entradas, né? Para entrar no mercado. E você tem em volta ali do tabuleiro, você tem uma fila de clientes. Então, como que funciona, né? O jogo, no começo, né? Você vai leiloar algumas dessas lojas, né? Então, tem lojas ali, né? De cores diferentes. E aí, inicialmente, você vai fazer um leilão. Vou leiloar aqui essa loja que é verde, né? Cada um dá um lance ali, né? Para leiloar aquilo. E aí, esse jogo, ele tem uma coisa interessante, né? Também já torna ele bem intrincado, né? Essa é uma coisa que a gente gosta, né? Assim, de você afetar muito o que você faz em relação ao outro. Que todo leilão que tem, né? Quem faz o leilão pode participar do leilão. Mas se outra pessoa, né? For que venceu o leilão, o dinheiro que for levantado, ele vai um percentual aí, né? Pro leiloeiro, né? Então, primeira coisa, você vai leiloar as lojas, né? Então, tô leiloando aqui uma loja verde, né? Aí vai passando ali, né? As pessoas vão dando os lances, né? E aí, essa pessoa, né? Que ganhou ali a loja verde, bota lá o seu bonequinho ali pra representar que aquela loja ali agora é de fulano, né? O cara que leiloou, ele ganha um percentual aí, que tem a ver com quanto que foi gasto aí, né, no lance final. Então, primeiro vai ter uma rodada aí, né, de leiloar, cada um vai fazer um leilão, e depois é o jogo em si, né? O jogo em si, cada pessoa, ela tem duas ações, né? Ela pode fazer, né, um leilão, ou ela pode mover, tá? O que é o mover? Quando você move, né, lembra que eu falei que em volta ali do tabuleiro tem uma filinha de clientes, né? E tem as entradas do mercado. Então, essa fila, né, você pode pegar de 1 até 3 bonequinhos, você escolhe, tá? Tem bonequinhos de todas as cores que são as mesmas cores do mercado. Isso aí vai ser sorteado no começo do jogo, né? Então vai ter uma fila lá que de repente numa ponta da fila tem um vermelho, 2 amarelos, um azul, é aleatório. Eu até recomendo que você, não me falhe a memória, evite que tenha mais de 2 da mesma cor seguidos, né? Mas tirando isso é aleatório. E essa fila tem 2 lados, né? Então assim, você tem o começo e o final da fila. Então cada vez que você escolhe a opção de leiloar, você simplesmente faria um leilão que nem você fez no começo do jogo ali, ó. Tô leiloando agora essa loja, é uma loja que obviamente que não tem dono ainda, né? Mesmo esquema, né? O pessoal vai dar o lance lá, se você pegou, você vai pagar dinheiro pro banco, se outra pessoa pegou, ela paga pro banco, mas o leiloeiro, né, ganha uma taxa aí em cima disso. Só que a outra ação possível, né, é a de mover bonequinhos, né? Então, como que você move bonequinhos? Sempre tem que ter bonequinhos nas entradas do mercado, né? Então, você tem ali, né, essas 3 entradas diferentes, né? E no começo, então, vai ter, né, gente ali nessas entradas. Quando você escolhe mover, o que você faz? Você vai mover o seu bonequinho até o próximo espaço disponível. Esses espaços são umas fontes, né, que estão desenhadas assim no tabuleiro, como se tivesse umas fontes ali, que, como você está movendo o bonequinho,
fatalmente ele vai passar em frente a uma ou mais lojas, tá? Sim. Se aquele bonequinho, né, que é o cliente, for da mesma cor que uma loja, né, que já tem dono daquela mesma cor, então aquele cliente, né, foi atraído ali para fazer uma compra, né? E é irresistível, assim. Passou, comprou. Como se tivesse sendo, sei lá, o tipo de loja, né? Foi comprar... Isso, o bonequinho amarelo, ele gosta de comprar sapato, ele passou em frente à loja de sapato ali, ele vai lá e entra. Beleza. E assim, você é obrigado a fazer isso independente da loja ser sua ou não, né? Se você escolhe mover um bonequinho, você pega todos os bonecos que tem no espaço, tá? Você não pode mover um só, se tiver mais de um no mesmo espaço, e você move para a próxima fonte disponível. Qualquer loja da cor de um dos bonequinhos que tiver no meio do caminho, quem for daquela cor entra. Os outros passam direto, né? E vão para a próxima fonte. Beleza, né? E aí o que acontece nisso, né? Então, na hora que entra, aí o dono da loja vai ganhar um dinheiro porque o cara tá indo comprar lá. E esse dinheiro vai aumentando, né? Assim, o primeiro bonequinho que entra, você ganha um valor. Na hora que entra os segundos, né? Você ganha o dobro daquilo. Na hora que entra o terceiro, é o triplo do valor inicial, assim por diante, né? Até um máximo de 5 ali. E aqui também tem outra coisa legal, né? Que é esse mesmo esquema, né, de ações todas serem entrelaçadas ali, que caso no seu movimento você fez um boneco passar numa loja que é de outra pessoa, você também ganha um percentual da compra, né? Ah, boa. Então o que acontece, né? Assim, às vezes, né? Assim, você não consegue fazer um movimento ali que vai te dar um dinheiro aí pra sua loja, mas pelo menos você ganha um dinheiro aí, de certa forma, ajudando ali o coleguinha, né? E incentiva sempre os bonequinhos a estar se movimentando, né? Exatamente, Basicamente você vai fazendo isso, né? E aí, toda vez, né, que as entradas, né, qualquer uma das entradas, né, tiver sem bonequinho nenhum, aí você é obrigado a botar mais, né, 1, 2 ou 3 bonequinhos naquela entrada, tá? Lembra que assim, quando você tá movendo, às vezes tem um que já estão no meio, no miolo aí do mercado, né? Se você moveu esses aí, né, você não vai fazer essa ação. Mas se no final da tua rodada lá, né, não tiver bonequinho em alguma das entradas ou em mais de uma delas, né, você bota mais bonequinho pra dentro, né, 1, 2 ou 3. E aí tem outra parte estratégica, né, porque você escolhe não só o número de bonequinhos, mas se você quer pegar de uma ponta da fila ou da outra. Lembra que você vai fazer uma fila com os bonequinhos tudo ali e vai ter as duas extremidades da fila. Então, se de repente liberou um espaço ali que tá perto de uma loja amarela que é sua, uma das pontas da fila tem 2 bonequinhos amarelos, você já bota ali porque sabe que mais pra frente vai te ajudar isso. Boa. Ou, né, assim, se tem lá uma que é na loja do cara que tá ganhando o jogo, você não quer que faça ponto, né, e tem uns bonequinhos lá que não são dele, você põe esses aí. Ou se de repente o segundo e o terceiro é o dele, você põe só um, só pra sacanear, pra não botar aqueles 2 ali que entrariam naquele lugar, né? Muito bom. Daí pra frente, né, como eu falei, né, você tem essas opções. Na hora que você joga, né, ou você move e move, né, ou você move e faz leilão, ou você faz leilão e leilão, tá? Você não pode inverter e fazer primeiro um leilão e depois mover, porque daí, de repente, né, seria, né, meio roubado, que se de repente você faz um leilão justamente pra uma loja que tá bem na entrada ali e move em seguida. Sim. Então, se você for fazer as duas diferentes, né, então a primeira tem que ser de mover, a segunda tem que ser de leiloar a loja. E aí, basicamente, você faz isso, né, cada vez, né, que tiver, né, a entrada lá do bonequinho na loja, né, então você vai ter o dinheiro que ganha pra cada um deles, né, o primeiro que entrou 100, o segundo 200, né, assim por diante, né, do quinto pra frente é sempre 500, e tem essa coisa de ter o dinheirinho ali que ganha do cara que de repente moveu pro amiguinho, né. Aí é por valor, né, se for até 300, né, o cara que fez o movimento ganha, né, uma taxinha aí de 50, né, desse valor por cada cliente ali que ele levou pra loja. Se for mais de 325, ele ganha 100 por cada bonequinho que ele botou na loja, né. E aí, né, como falei, né, cada vez que vai liberando ali uma das entradas, você vai botando os bonequinhos. Aliás, eu menti, eu falei 1, 2 ou 3, na verdade é 2, 3 ou 4, desculpa. Então você vai lá botando, né, os bonequinhos pra dentro, tá? Vai chegar uma hora, né, que vai acabar a fila, né? Então, se não tiver mais cliente ali na fila que tá em volta do tabuleiro, tá? Tem uma última rodada, então todo mundo vai ter o direito aí, né, de jogar mais uma vez. Nesse caso, né, se for ação de movimentação, né, só com aqueles que já estão dentro do mercado mesmo, né, que não tem mais quem entra. O leilão raramente vale a pena, né, nessa última rodada, né, porque você não vai ter mais chance de botar mais ninguém. Então, basicamente, é fazer a raspa do tacho ali pra ver quem que ainda você consegue mandar pra sua loja ou desviar pra loja dos outros, né? Às vezes você move um ali pro cara não ter a chance do último movimento dele pegar alguém que tava sobrando. E aí, né, como de praxe, né, mais dinheiro no final do jogo ganha. Lindo. É um joguinho que eu acho muito bacana porque, assim, ele tem uma camada a mais aí, né? Se a gente pensa no For Sale, né? Que é um jogo também puramente de leilão, porque esse tem essa parte espacial, né? Assim, que você tá movendo o pessoal ali pelo tabuleiro. Acaba que cada ação que você faz afeta dos outros também, né? E você pode, inclusive, de certa forma, se ajudar aí, né? Você, só o que você dá pra fazer é mandar pra loja do outro, mas dependendo, às vezes vale a pena ali. Até porque, né? Assim, de repente, você sabe que o cara vai conseguir botar na vez dele mesmo, né? Então é melhor você mesmo fazer isso, porque pelo menos você pega parte desse dinheiro pra
pra você, né? Exato. Não, e eu tô olhando aqui uma fotinho do BGG e dá pra ver aqui bem o que você tá explicando dessa fila, do pessoal entrando, né? E dá pra entender como que esse sistema de você ganhar dinheiro, senão talvez se você só tivesse incentivo pra mexer só quando você ganha, ia ficar tudo entupido, né? Exatamente, Ia ficar um pouco amarrado, né? Sim. Tá bem legal, apesar de ser bem uma produção bem antiga, passa a sensação de ser um mercadinho aqui, os pininhos andando. Isso, exatamente. Os pininhos bem de ludo, assim mesmo, né? O boneco com o chapéuzinho, né? É. Tem um outro jogo que usa uma peça parecida com essa. Tem, cara, tentando lembrar. É o Leonardo da Vinci? Você já jogou o Leonardo da Vinci? Ah, não joguei. Você já me falou desse. Não, eu acho que ele tem esse bonequinho que tem um chapéuzinho também. É, pecinha clássica, né? De tabuleiro. É, pecinha de madeira, clássica mesmo. Assim, ó, você falou aqui da movimentação, né? Que a gente conversou, mas do leilão em si. Tem alguma sacadinha do leilão ou é um leilão clássico? É um leilão clássico mesmo, né? Então, assim, você começa, né, com um valor inicial aí que seria de 100. Daí, né, todo mundo pode, né, dar um lance, né, maior que isso, né? E é livre, né? Assim, não é cada um dá um lance, não. Assim, vai rodando, né? Até só ficar um. E quem saiu não fica mais, né? Então, assim, se você passou, né? Continua entre aqueles. Inclusive, é até, né? Similar ao próprio leilão do Forceio, né? Isso. Vai até o último jogador mesmo. Um lance que lembra meio poker, assim, né? Sim, é. E nesse também tem esse esquema, né? De a taxa do leiloeiro, né? Que nem a taxa do lojista lá, né? Então, assim, se o leilão, né? O lance vencedor foi até 500, a pessoa que fez o leilão, ela ganha uma comissão aí desse dinheiro que é de 100, né? Agora, se o lance final for mais de 500, o leiloeiro, ele ganha a comissão de 200 aí. Ah, boa. Então também incentiva o leiloeiro a buscar... vocês pegar aqueles lugares que realmente tem muita gente querendo, né? Porque aí sai um lance alto aí, ele vai ganhar dinheiro com aquilo também. Eu acho que essa aqui é uma coisa que acho que muitos de nós aqui gostamos, né? O lance dos incentivos compartilhados. Isso, exato. É uma beleza por isso, né? Ela mantém o jogo andando, né? Sim. Quando você tem essas ações que são... geralmente desses jogos mais de otimização, né? Aí geralmente você tem uma escolha certa, né? Sim. Talvez você não faça a jogada mais ótima, você faz uma sub-ótima, você tá sempre buscando a escolha certa, mas pensando, não que você não considere os outros jogadores, né? Mas é algo mais assim de você acertar ou errar. Agora, incentivo compartilhado é mais sobre fazer a roda girar, né? Sim. E sabe uma coisa que é interessante aí, agora você tá falando, né? Porque eu acho que um dos clássicos aí, né? Dessa coisa dos incentivos aí, é o Chicago Express, né? Que a gente teve aquele episódio inteiro sobre ele, né? E uma coisa que eu acho muito legal no Chicago Express, né? Aquela coisa de que uma forma de ataque é você fazer um leilão, né? Porque você tá diluindo ali, né? E nesse, assim, de forma, né? Não exatamente como essa, mas existe um pouco disso também, porque, lembra, né? Você tem lojas de cores diferentes. Se só tem uma loja verde, qualquer bonequinho verde, o único lugar que ele pode entrar é nessa loja, né? Assim, tá, pode, às vezes tá um pouco mais de trabalho, né? Porque ele entrou lá pelo outro lado do mercado, você vai ter que fazer vários movimentos pra chegar lá, mas só tem aquela. Então, assim, se tem o teu coleguinha ali que ele tem a única loja verde no mercado, né? Você quer fazer, ó, vou botar outra verde na roda, né? Justamente pra diluir esses bonequinhos aí, né? Não ir só pra ele, né? Sim, concorrência. Senão ele estaria ganhando, né? Com exclusividade ali, né? Os bonequinhos verdes, né? Então, de certa forma, né? Tem até uma ideia ali que lembra um pouco, né? Do Chicago Express, de o leilão ele ser um ataque também, né? Ao jogador, porque você tá diluindo aí de forma indireta, né? Vai depender um pouco aí de como você vai manobrar aí, né? Os clientes aí pelo mercado, né? Mas de certa forma você tá quebrando um monopólio, né? Digamos assim. Quebrando o monopólio, lindo, né? Não, isso que eu achei legal. E aí eu tô olhando aqui, ó. Primeira pergunta que viria de alguém, talvez aí, ó. Pô, o mapa é sempre o mesmo. Isso leva a alguma questão de ter alguns scripts aí no começo, das lojas que ficam mais perto das entradas? Como é que funciona? Ele tem um lance, na verdade, que um dos bonequinhos, ele tem mais do que os outros, né? Ah, é? Se não me engano, é o amarelo que tem mais, se não me falha a memória. Então, é interessante você ter isso em mente quando for fazer. Agora, é meio que, assim, é muito da configuração também de como ficou a fila, né? Que a fila é meio aleatória, né? Então, às vezes, dependendo de como tá, depende. Mas até eu lembro que tem, como falei, né? Um jogo que, infelizmente, ele tá fora de catálogo desde, né, 96, né? Nunca saiu numa segunda edição e quando iam fazer foi essa de luxo aí que nunca saiu, talvez por isso não fizeram mais. Mas ele ganhou meio que um cult following, né? Como o pessoal fala, né? Que ficou um negócio tão interessante aí de representar bem, né? Os jogos dessa época, que o pessoal faz muito suas versões print and play, assim, né? Porque o pessoal até, em vez de usar a pecinha lá, usa um meeple de cada cor, né? E eu lembro de ter um cara que ele resolveu fazer um tabuleiro modular, né? Assim, você tem quatro
quadrantes aí, né? E aí você poderia, né, girar as peças para dar configurações diferentes aí do mercado. Ah, interessante. Tudo bem, eu acho que é interessante, assim, mas não me faz falta, sabe? Eu quis perguntar só pra provocar mesmo, no sentido de que a gente sempre fala que nem sempre setup variável é sinônimo de alguma coisa, né? Pois é, né? A gente jogou quanto 18xx e Cube Rails aí com o mesmo mapa, né? E o jogo muda. É, exatamente. E é isso, né? Eu tô vendo aqui, porque quando você falou que a fila é aleatória, mas ela é aleatória, mas ela fica visível, né? Isso, exatamente. Só o setup só que né? Só o setup que é aleatório, todo o resto... Todo o resto é previsível, né? E tem essa coisa, né? Você nunca sabe pra quem que vai sair as lojas, né? Então, tudo vai depender, né, do estado do tabuleiro naquele momento, né? Do que o pessoal tá pensando em fazer. E como que termina a partida? Então, acabou a fila, né? Então, quando não sobrar mais nenhum bonequinho, né, do lado de fora, né? Todo mundo já entrou pro mercado. Entendi. Aí cada um ganha uma vez, né? Sua última rodada aí, e aí termina. Muito bom. Quanto tempo, mais ou menos, Lucas? Ah, é curtinha. É jogo de uma hora e meia, mas maravilha, cara. Comparável aí a um Chicago Express, talvez. Muito bom. Tô vendo as fotinhas aqui mesmo, cara. Pô, dá pra fazer um print and play facinho desse, né? Ah, facinho. Nem deve ter direito mais do jogo. Alguém? É da Cosmos ainda? É isso mesmo. Tipo, Andorra tá na ativa ainda, né? Tá. Tem jogo dele desse ano ainda. Ou que alguém faz uma oferta aí. Pois é, né? Assim, se tiver alguma editora aí nos escutando, ó. Cara. Esse é um joguinho bacaninha. Não é caro de produzir, né? Assim, é basicamente um tabuleirão, as peças, né? E um dinheirinho de papel aí mesmo, né? Tô vendo que o pessoal com umas fotos aqui também com uns shields, assim. É porque o dinheiro é escondido? É, o dinheiro se esconde, verdade. É. Tá, entendi. Ah, legal demais, Lucas. Eu lembro de você falar dele lá no mercado de ações. Ah, é provável, é. Eu acho que quando eu joguei pela primeira vez, né? Isso. Antes de falar do jogo, né, do tema principal, a gente sempre levava um jogo que a gente tinha acabado de jogar, isso, né? Exatamente. É. Eu acho que foi numa dessa que você levou pra nós. E falava bem rápido, né? Mas eu lembro de você ter falado e já tinha ficado bem, tanto por ser do Steve Andorra e por essa questão, né, de ser uma questão de um joguinho econômico, né? Sim. Com regra simples, esse estilão aí que você gosta bastante. A gente também, né? É, pois é. Muito bom, Lucas. E aí, botando aí numa lista aí dos 3 jogos que você citou dele aí, qual é que seria a tua ordem de preferência aí? O For Sale, o Turn the Tide e o Marrakech? Pois é, assim, claramente em top, né, o For Sale e o Marrakech, né, acho que são nichos diferentes, né, porque o For Sale é muito rápido, né, o For Sale é um jogo que você joga em 15 minutos, né. Tem consciência, só pra te forçar aí a falar. Pois é. Qual que você prefere? Nossa, assim, é difícil, porque eu gosto muito dos dois, né, então assim, eu acho que vai depender de quanto tempo eu tenho, né, e aí um pouco abaixo Medina, que é legal, né, mas esses dois eu gosto bem mais. E ele tem um jogo, né, esse, né, de repente aí, algum do nosso coletivo aí praticamente, né, já tiver jogado, é um jogo famosão, assim, que dizem ser daqueles, né, de destruir amizades aí, que é o Intrigue, né, já ouviu falar? Eu já ouvi falar, mas eu só de nome, assim. É, ele é um jogo de 94, assim, que é desses bem de sacanear o amiguinho mesmo, e dizem que é bem bom. Bem bom. De repente aí, se alguém tiver jogado, né, esse é um, acho que eu já tive a oportunidade, assim, acho que apareceu num leilão, alguma coisa assim, daqueles que acabaram passando meu lance, Sim. Mas esse é um que continua sendo reeditado, né, aliás, assim, boa parte deles continua sendo, né? Eu acho que rolou alguma treta em relação a esse Marrakech, porque é um jogo muito bom, assim, que não tinha por que não ter novas versões, sabe? Eu suspeito que de repente deu um trauma aí nesse negócio de fazer a versão de luxo lá, porque pois é. Esse Intrigue, se você vê, é um jogo até mais antigo, de 94, você vê aí tem versão coreana, alemã, coisa de 5 anos atrás, assim, né? Então continua saindo, né? Agora esse Marrakech, então vamos torcer aí as empresas aí de jogos aí que nos escutam, de repente empolguem fazer uma versão brasileira aí, que ia ser legal. Pô, legal, né? Ainda sai barato, né? Podia ser o mercado municipal de Belo Horizonte, de repente. Vixe, não pode. Ah, vixe, é mesmo, né? Mudou de novo. Vixe, ainda falamos, ó, os caras nem patrocinam. Não, nem quero patrocínio de bet. Pois é, deu livre. Tá louco. E você aí, o que trouxe pra gente? Então, pra comemorar que estamos juntos aí de novo, vou reeditar o nosso primeiro episódio junto, que eu trouxe um 18xx. Ó. Que 18xx é o baita de um coringa nessa nossa temática, porque praticamente nenhum, né, é conhecido aqui do Brasil. Mas pra fazer jus ao nome, cara, eu vou trazer um diferentoso assim mesmo. Ó. O Harsban 1873. Não, esse eu acho que é um dos mais diferentosos de todos. Mais, né? É exclusivo foi você que apresentou pra gente lá no mercado de ações, né? Aquelas que vêm pela Marflow, né? Sim. Na época
aquela que você falava bastante do 18RHL, que a gente gosta bastante também. Sim. Mas eu lembro que esse aqui sempre que você falava me chamava atenção, porque ele é quase um experimento, né? Pois é. Ele tá subvertendo a história de ser um jogo. Gente, pra quem nunca ouviu falar de 18xx, eu recomendo fortemente que escutem aí ou um dos episódios lá iniciais do mercado de ações, que o feed ainda tá por aí, né? Só ouvir. Ou o Lucas, né, Lucas? Você tem 2 textos muito bons lá na Ludopédia, introdutórios. Ah, verdade, é lá no Ludopédia. E de vez em quando sai um novo, né? Esses dias apareceu um aí. É verdade, eu vi ali um cara falando bem, né? O Gabriel ali elogiando e... É legal, né? Eu acho que de vez em quando o pessoal encontra e quando bate ali o santo Pois é. É notável, né? Como a pessoa percebe que tá jogando algo diferente, né? Sim. Mas assim, ó, em resumo, né? É um sistema aí sobre você construir ferrovias, né? Mas basicamente é pra ganhar dinheiro porque você vira os acionistas aí, né? Dessas companhias. Só que nesse, eles colocaram uma experiência de você ter, além de companhias de ferroviárias, você tem as mineradoras, né? É um jogo ali sobre uma parte da Alemanha e ele inclusive, é um dos 18xx, assim, mais históricos que eu já vi. No sentido de que realmente quer representar aquele período, né? Então, na ordem que as empresas entram, tal, é tudo para seguir a história, né? E ele tem essa questão, então, além de você poder operar, né, e investir em empresas de trem, você pode investir nas companhias mineradoras, porque é sobre essa região, uma região bem montanhosa, diz que na época real, essas companhias mineradoras estavam quase falindo, e aí a solução era trazer ferrovia ali, né, para escoar e fazer renascer esse mercado. Então, assim, ó, é um jogo que, apesar de ser 18xx, quase que não é mais. Concorda, Lucas? Sim, inclusive, assim, eu já ouvi falar que o cara, né, que inclusive ele só fez esse jogo, né? Quando tava começando a fazer, ele pensou em nem ser um 18xx e aí pensou, mas já tem todo o material, todas as coisas de 18xx, os tiles e tudo que ele resolveu então fazer com isso. Exato. Mas realmente é muito diferentão, né? Klaus Kiermaier, o nome dele, né? Isso, Eu acho que é isso. O que dá pra aproveitar de um 18xx? Porque você vai falar, ações, pô, isso é um monte de jogo tem. Não é 18xx. O que se aproveita mesmo é os tiles, como você falou, então usa a mesma simbologia que a gente está acostumado, as cores, né, a ordem das fases, usa a história dos tokens também, né, para representar as estações de trem, e tem uma questão de como se paga dividendo, de como a ação sobe, que talvez você possa emprestar, mas não é bem assim só do 18xx, né? Praticamente todo o resto vai ter uma lógica um bocado diferente, né? Eu vejo que quando a gente vai ver assim, se a gente abrir aqui os comentários do pessoal no BGG, é bem divisivo. Né? Pessoas que gostaram dessa experiência, né, de estar talvez conseguindo ver até onde esse sistema chega, né? Bem interessante, né? É ousado, né? Fazer isso, né? Você tá botando muito elemento novo. Sim. E ao mesmo tempo um monte de gente falando, não, muito complicado, né? Muita regra, né? Nossa, muita exceção. E é mesmo. Eu diria que é nível wargame, assim, sabe? Sim. Eu acho que o que mais dá nó na cabeça é o negócio de fazer as rotas, né? Porque nossa, as rotas. Fazer rota em 18xx, assim, as cidadezinhas conta pro alcance do trem, não conta. Você tem o trem, o H lá do 1859, que em vez de contar a cidade, você conta quantos ele passa. Agora ele é muito diferente, né? Assim. Muito diferente, Tá, vamos dar um contexto então, pra entender, né? Então, pô, esse jogo você vai ter basicamente no mapa ali, você vai ter espaços reservados para onde tem companhias de mineração privadas, né, que são 17 pontos no tabuleiro ali fixos. Durante o começo do jogo você vai fazer um leilão, que também já é bem diferente, né, dos outros 18xx. Não tem nada parecido com o resto. Geralmente no 18xx a gente tem um esquema de leilão bem comum, né, apesar de ter um ou outro que não tem, mas quase todo 18xx você faz um sorteio que para você fazer seria o setup variável, né, mas você já tá jogando. Vai ter um monte de escolhas ali, que é uma das coisas que eu gosto bastante do 18xx como um todo. E geralmente é um estilo de leilão mais clássico. Esse é como se, assim, você faz um leilão inicial para ver quem começa o jogo, e esse lance final, ele vira o que chama de premium. Então, o que quer dizer? Se o cara ganhou com 100, quer dizer que agora ele é o primeiro a jogar, então ele pode escolher qualquer uma das minas ali para começar. Inclusive, uma delas é bem melhor pro começo. Então, tudo bem, mas como eu paguei 100, eu preciso pagar o valor
de face dela mais 100. Uhum. E aí todo mundo pode fazer uma compra pagando esse 100. Quando todo mundo passa, esse valor cai para 90. Aí todo mundo tem uma chance de comprar agora pelo valor de face mais 90. E vai fazendo isso até zerar e aí o jogo começa. Já é uma fase bem demorada. Nossa, por turno então, leva uma eternidade isso aqui. Mas eu entendo assim um pouco agora, depois de muitas partidas, o porquê. Como são muitas companhias, né? Acho que é uma chance de você não precisar leiloar todas de uma vez só, né? Em teoria você tá leiloando uma vez só para você ter uma ordem de turno e depois é o pessoal escolhendo e fazendo suas contas para eu ver o quanto de prêmio ela tá disposta a colocar ali, né? Uhum. Então se eu espero mais, quanto mais eu espero, menos escolhas, né? Eu vou perdendo aquelas oportunidades que estavam por ali. Então é bem diferente, mas faz um certo sentido, eu acho, considerando o número de opções que tem no começo, né? Não sei se teria uma opção melhor e tal. E feito isso, você tem duas opções. Ou você vai comprar duas concessões que tem ali. Na verdade eu falei 17, mas são 15 mineradoras e 2 companhias ferroviárias públicas. Depois vão vindo mais, né? Que é a parte histórica, vindo mais opções. E aí você ganha só o direito de ter a concessão daquela ferrovia. Então você ainda vai ter que fazer igual nos 818XX ainda, vai ter que flutuar ela, né? O que a gente fala, você vai ter que investir o suficiente para ter ali um certo capital e aí ela começa a operar. Então você vai meio que decidir nesse primeiro momento do jogo, você não dá muito certo fazer as duas coisas. Você vai ser, vou investir em mineração, que basicamente no começo do jogo vai me render bem, só que todas elas, enquanto não chegar um trilho de trem ali, elas estão muito capadas, mas não conseguem crescer muito. Sim. Ou você vai com as ferrovias, que você que vai basicamente estar ligando então essas mineradoras, né, para elas começarem a fazer mais dinheiro, e também a sua companhia, além de ganhar dinheiro quando passa nas cidades, quando passa por essas companhias mineradoras, ela também ganha um bocado mais. Você faz uma escolha assim, ganho dinheiro no começo, mas eu vou ter que ler muito bem aqui o board para ver aonde que esses trilhos vão crescer, né? Você pode comprar uma mineradora que o pessoal não leva até lá. Pois é. Você pode até conseguir construir trilho com as mineradoras, mas é muito a conta gota. Então você basicamente perdeu o dinheiro. E aí que vem já uma diferença, né? O pessoal que gosta de 18XX, principalmente os mais clássicos, gosta muito daquele mercado financeiro volátil, né? Que você vende, compra, larga uma coisa. E se o pessoal já reclama às vezes do 1846 ser bola de neve, esse aqui sei lá o que é, uma avalanche. Porque ele é completamente maluco, assim. No final, milionário, né? Todo mundo. É quem ficou menos milionário, né? Só que quem vai ganhar o jogo? Quem fez as escolhas certas no começo. Não que depois não tenha escolhas significativas ainda, mas de fato ele sofre de um problema. Alguém não sabendo jogar tá lascado. Perdeu o jogo talvez em 3 movimentos. Você vai lá e gasta seu dinheiro do leilão inicial em umas minas que vai demorar pra chegar, o pessoal não tá indo, ou você não consegue comprar uma companhia ferroviária pra levar a trilha até lá. Seu dinheiro ficou morto lá. Tanto que tem até a opção de você desistir daquilo, porque vai ter uma diferença também pro 18X que não temos o Train Rush. Verdade, né? Que é uma das coisas mais elogiadas por você lá no seu texto, né? Que ensina o pessoal a beleza disso, né? Que é justamente um mecanismo para quê? Para não ter bola de neve. Sim, exato. Quando bem utilizado. E aqui eles escolhem o quê? Qual que é o trem das mineradoras? É você comprar as máquinas, né? Umas máquinas lá para elas conseguirem operar melhor. Você tem os switchers também, que são tipo uns trenzinhos pequenininhos para curta distância. Só que assim, no 18X original, o que acontece? Conforme as pessoas vão comprando trens melhores, os trens se enferrujam, né? Que a gente diz. Sim. E você perde ele, né? Então você fica com uma liability, né? Que é um linguajar aí do 18X, é que você fica com um problemão na mão. O que eu faço com isso agora? Fico com uma companhia sem trem, toda companhia ferroviária precisa ter um trem, né? Então não faz sentido e a coisa desanda. Nesse, o que acontece? Conforme você vai ficando desatualizado, você não precisa perder, mas aí você precisa começar a pagar manutenção. Sim. Você tá com um maquinário muito velho. Então ele fica uma questão operacional difícil. Às vezes você começa a ter companhias que só estão te dando prejuízo daí, porque tá muito difícil manter. Chevette 82, né? Isso, exatamente. Ele quebra também um pouco uma coisa, talvez seja uma das assinaturas do estilo, né? O que dá também algumas escolhas interessantes, mas eu percebo, Lucas, talvez você pode concordar comigo, ele é muito mais se aproximando de um euro muito pesado do que de um 18X. Concordo. Né? Só que ele fica no meio do caminho, porque ele não é elegante como um euro, muito pelo contrário. Todo cheio, né, dos subsistemas e muito difícil de fazer
fazer ele funcionar. Então ele fica um híbrido muito bizarro. E eu entendo todas as críticas negativas a ele. Sim, sim. Tanto que esse é o primeiro jogo que eu tô trazendo aqui, descumprindo a minha regra. Nunca joguei ao vivo. Ah, tá. Por quê? Eu joguei muito ele online. Nossa, tem várias partidas aí no 18x Games. Eu participei de campeonato. Naquela época tinha o... Ah, é verdade, né? Quando tinha aqueles campeonatos. Isso, nossa, lembro a época da pandemia, né? Um cara lá de Portugal organizou, assim que saiu o 18x Games, o cara organizou um site, cara, 18x Tools, com todos os tipos possíveis de campeonatos sobre vários... Nossa, era muito... Não, eu mesmo participei de uns assim. Mas... participou, né? Você foi bem nos de 46? 46, 30, 89, eu acho. Eu joguei esses também, não ia muito bem. De 49 eu tava indo bem. 49 eu fui pra apanhar, né? É que você não tinha aprendido ainda, né? Depois que você aprendeu, você só ganhou. Tinha inclusive campeonato de Hearthstone, cara. Olha que loucura. Olha. E era muito louco. É que você vê assim, pô, ali clicou pra mim. Você começa a jogar com gente que manja, né? Aí você vê, caraca, tem como jogar bem isso aqui. Não é só como várias críticas vêm ali, às vezes, o jogo é meio todo scriptado, o jogo é não sei o que, bola de neve, né? Jogou um terço já tá decidido. Não é, entendeu? É porque talvez ele seja muito mais opaco, não tem quase nada que se aproveita do 18x, então você tem que aprender a jogar Hearthstone. Pois é bem isso. E poucas pessoas têm tempo pra jogar. Eu tive a cópia física aqui da All Board Games, inclusive tá muito boa. Melhoraram bastante, assim, pra entender essa zona. Que não é difícil, né? Melhorar o da Mafô, né? O manual continua horrível. Se eu não tivesse jogado no 18x Games, né, no meu modo holístico, não teria conseguido. É muito difícil. Mas, assim, o jogo se paga depois, eu acho, pra quem gosta disso, né? Eu, como gosto de coisa complexa, gosto de ver esses sistemas, vários subsistemas se conversando. No final, funciona, sabe? Você tem algo muito único. Não mais tão único, né? Ele é um jogo de 2011. A gente comenta que já vieram alguns na mesma ideia, né? Sim. Tem aparecido cada vez mais coisa, né? E que é o 18 Dortmund, né? É o 18DE, né? O DO é o Dortmund, né? Que é o que tem as cervejarias, né? É, esse aí. Então, tem esse aí que eu nunca joguei. Sempre fiquei com vontade de experimentar. Eu também, cara. Mas esse não tem no 18x.games, né? Não tem, né? Mas ele pegou a ideia, né? Isso, é. Inclusive, eu acho que tem o de Minas também, que é o 18 RUR. Exatamente, que era esse o outro. Que dizem que é mais simplificado, né? Mas eu também não tive a oportunidade de jogar. Ele tem no 18x Games, Lucas? Não tem. Tá, então vamos ficar devendo. Pois é. O Hearthstone tem aí, a gente pode jogar, né? Inclusive a gente tá numa partida nesse exato momento, né? Exatamente. E assim, falando aqui bastante dele, eu acho que ele é um ser próprio nesse universo dos board games, sabe? Ele é tão distinto mesmo dos 18x, dos euros. Eu não sei como seria jogar isso ao vivo. Queria muito ter tido a experiência. Infelizmente eu precisei vender muito jogo da minha coleção nesse ano, e eu fiquei só com aqueles que eu falei assim, já tô jogando pouco, com os que vão ver mesa, né? Então se eu conseguir botar um 46 na mesa, eu já tô feliz. Eu não tinha pretensão de jogar meu Hearthstone ao vivo. Mas eu, cara, botei ele aqui na mesa, sabe? Cheguei a simular jogar ele sozinho aqui, simulando umas rodadas pra ver se eu tava realmente pegando... Como bom wargamer, né? Só pra ver se eu tava pegando, assim, a mecânica mesmo, né? Porque eu tava com muita vontade ainda de jogar com o meu grupo aqui, quando eu ainda tinha. Eu achei legal trazer ele, porque ele, no mínimo, ele é uma baita curiosidade. Sim. No meio desses designs que a gente tem hoje. Porque assim, nem vai dar pra entrar em todas as questões aqui, mas ele tem coisas muito legais. Então, por exemplo, você vai pegando essas minas que estão isoladas, e depois, o que acontece? Ela é tua, é privada, né? Então, é só sua, só você ganha dinheiro, tal. Você pode até se beneficiar quando alguém levar lá uma ferrovia, mas é tudo indireto, né? Porque você automaticamente vai começar a produzir mais, e o cara que tá passando ali com o trem dele tá ganhando mais. Porque aí depois você pode começar a formar companhias públicas de mineração. E aí você abre ela, e é como se fosse uma companhia que tem 4 slots, assim. E você pode colocar lá dentro o quê? As companhias privadas, que agora vão virar um conglomerado de mineração da Alemanha. E aí a coisa começa a ficar interessante, porque ali que tá a nuance do jogo. Porque quando você faz isso, né? Em que momento você vai fazer isso? Porque em qual momento você vai trocar? Porque agora você vai deixar, agora as pessoas vão também começar a ganhar, podem comprar. Então se você não tá com muito dinheiro na época, de repente você se dá mal, acaba deixando ela pública e não consegue aproveitar todo aquele lucro, né? Enquanto é privada, só você tá ganhando. Elas vão juntar o revenue, vão começar a ganhar mais dinheiro. Você vai poder começar a investir em máquinas melhores que vão beneficiar todas elas, né? Ao mesmo tempo. Então isso já torna uma outra dinâmica e ganha muito dinheiro também, né? Você pode lucrar muito em cima, porque tem aquela coisa clássica, né? Essas companhias privadas são as companhias privadas clássicas dos 18x, né? Que é aquela hora que você pode recomprar por um valor maior, inclusive até o dobro. Então você pode fazer um bom dinheiro nessa hora
também. Então tem muito timing, eu vejo, como todos os 8xx, só que é um timing diferente, né? Ele é muito operacional nessa questão, então você precisa... Se o sistema não tiver muito fixo na tua cabeça, as ordens, a ordem com que acontecem esses momentos, então não vai te dar aquela sensação que você fez merda. Você não vai estar ali. No máximo vai ficar com umas companhias velhas, com manutenção ruim, mas o preço da tua escolha vai vir lá no futuro. Pois é. Entendeu? Tinha que ter esperado uma rodada a mais pra deixá-la pública, que daí eu ia conseguir já comprar várias shares e não ia deixar ninguém comprar, né? Então, qual que é o problema? Leva muitas partidas pra isso aí acontecer. Eu acho que, pra mim, ele fica assim como o 1817, o 1841, o 1862. Pra quem não conhece, né? Pô, são 18x diferentes, assim, pesados, né? Que são jogos evento. Sim, sim. Ou você é muito sortudo de ter oportunidade e pessoas dispostas a jogar isso, né? Ou a solução é jogar online, cara. 18x Games tá aí pra isso. Pois é, bom demais. Bom demais, pô, que isso, cara. Vou até abrir aqui, ó, ao vivo aqui, ó, pra ver, ó, que tem o 18x Games, tem as estatísticas, né, de quantos jogos você jogou de cada, né. Hearthstone, ó, eu tenho aqui no momento 12 partidas. Ó, que beleza. Quando que eu ia jogar 12 partidas? Cara, é num jogo monstro desse, né? Então pensa, eu joguei 14 de 18 Max, que é um jogo super rápido. Joguei 18 de 89. Joguei 12 de Hearthstone, cara. Tirando o 49, que é o meu queridinho, que eu tenho 45 partidas aqui, e o 46, que eu tenho 47 partidas. Ó, quase bateu, ó. 46 e 47. Todos os outros, cara. Eu joguei muito mais que vários outros. Isso porque ainda não tá contando várias de quando ele tava em alpha. Ah, verdade, né? Porque ele não conta, né? Ele ficou bastante tempo em alpha. Então eu joguei várias. Se fosse contar assim todas, eu tenho com certeza umas 30, 40 partidas dele. Então, assim, eu acho que ele é um jogo que exige muito, mas vai te entregar muito. Sim. Ele vai ter muita diferença, mas vai ser um baita jogo que vai te mostrar. E várias outras coisas que eu devo comentar aqui. Tem companhia pública, que você não chega a virar presidente, né? Uma companhia estatal. Tem toda uma nuance de você também. Ele é daqueles 18xx que você pode ir diluindo as shares, né? Então ele começa com praticamente 2 conjuntos de shares, depois você aumenta para 5. Então você dilui um pouco ali, mas mais pessoas podem entrar. E você então consegue fazer captação de capital. Então também saber a hora de fazer isso é bem interessante. Depois você pode fazer mais um movimento desse para ter 10 shares, né, que é o clássico. Então você controla esse momento, né? Quando que eu vou abrir mais para mais pessoas entrarem, ou às vezes é você mesmo, né, que vai comprar mais shares. Você tem essa questão da formação das companhias públicas de mineração, que depois também vão começar a operar no mercado de ações. Também isso bem parecido com o 2xx, né, conforme paga, você pode reter, né, então isso vai mexer ali enquanto que o valor dessa companhia vai valer no final. Você tem a questão dessas máquinas, né, que máquinas e trens que vão se ficando atrasados e vão gerando só manutenção. Então às vezes a companhia pode ficar insolvente, né, como isso lembra um pouco lá o 1860. Então ele é um monstro, cara. Ele é um monstro, assim, e que no final você tá muita grana. Então ele também é o oposto do 1849, né, que é aquela sofrência, todo mundo contando um pouquinho, e ganha quem sobreviveu, né, um pouquinho melhor. E esse é todo mundo com 30 mil de grana no final, assim, 30 mil marcos. Esse é um que os kits de ficha que a gente tem não dá conta, né? Não dá conta esse, cara. Esse tem que ter as fichas maior. E você chegou a jogar umas também, né, Lucas, dele no 18x Games? Ou jogou ao vivo também, já? Por enquanto só no XX Games mesmo, né? Mas assim, é um que eu até assim, eu falo que joguei com ressalvas, né? Porque foi quase no teu método, o famoso método Guilherme Toledo de aprender regras, né? Você vai clicando lá e vê o que acontece. Eu lembro bem assim, eu não tava entendendo qual é o sentido de botar essas máquinas aqui, de inverter, por que ele pede toda vez que quer trocar ou não. Aí que eu fui ver, rapaz, funciona assim. Mas inclusive agora que a gente começou essa aí, eu acho que eu tenho que criar vergonha na cara e dar uma lida boa ali no manual, que eu tô em 2 inclusive. Olha só, umas 10 partidas do meu método se aprende. Inclusive ele é a prova pra mim que meu método funciona. Eu aprendi esse jogo, cara. Aprendi a jogar Hearthstone, cara. Beleza. Joguei em campeonato. A gente não falou das rotas, né? Porque até tem, né, 18xx que tem uns sistemas de rotas bem confusos, né? O próprio 49 que a gente falou. Ele é diferente, mas não é difícil, né? Não é difícil. O que eu acho esquisito é o 62 e o 60 lá, né? Isso. Que os dois são do mesmo cara, inclusive, que tem aquele negócio de tem que encontrar uma na outra e tudo. Exato. E tem isso aqui também. Então isso fica muito difícil de visualizar no ao vivo, eu acho, né? No 49, até como você falou, apesar de ter uma mudança, é fácil de fazer no ao vivo. A gente jogou várias aqui e é fácil, né? Depois que pegou a lógica, é mais tranquilo. Depois não, assim, em vez de contar a cidade, você conta quantos tracinhos você atravessou e deu. Exato. O próprio manual fala isso, né? Você conta quanto você passou. Aí você conta 2 ou conta 1. É fácil. O 62, que é um que você tem
3 tipos de trilho diferente, né? E cada tipo de trilho tem um jeito e tudo precisa se conectar. Cara, como é que você visualiza isso? Senhora. Quando eu jogo no 18x Games, você vai fazer, né? Vai ficando tudo coloridinho, né? Você vai, tá, daqui eu posso, pô, no ao vivo. Eu já joguei o 1862 ao vivo e eu precisei mestrar a partida toda. Eu precisava ficar... Pois é. E eu ficava assim, ó, aqui com isso, aí as pessoas iam só acreditando em mim, né? Você tá falando, mas é difícil. E esse é a mesma coisa, porque o trem, quando ele vai ficando maior, não é que ele anda mais, ele consegue conectar mais sub-rotas, né? Então, quando você tem umas regras, né? Começa numa estação, vai até outra, blá, blá, tem as exceções, mas você faz uma rota pequenininha. Então, o trem 5 consegue fazer 5 dessas sub-rotas. Só que todas elas precisam estar conectadas. Sim. E se você tiver outro trem, agora você precisa fazer um outro sistema de sub-rotas. Meu Deus. Aí pra calcular o revenue, passa pela cidade, mas se passa aqui, aí a mineradora... Ah, tá. Se ela não tiver... Cara... Eu lembro que quando uma vez eu fui jogar o 62, né, que talvez seja até menos complicado que ele, no board 18. Lembra do board 18, né? Nossa, rapaz. Eu ficava com vergonha de ter mais de um trem, porque eu não vou conseguir calcular isso, não. Eu vou ficar só com um trem em cada empresa, velho. Eu acho que isso aqui tá muito além, cara, da capacidade cognitiva humana mesmo, sabe? Assim, é uma boa ideia, cara, mas talvez o cara que criou já tá tão enfiado naquilo. Sim. Ele esquece a complexidade que tá acontecendo ali. E os tipos de cérebro das pessoas, né? São diferentes. Mas no digital, cara, eu acho que fica uma belezinha, sabe? Então, quem quer experimentar, cara, eu sempre topo uma partida, só jogo sempre uma por vez, pra não complicar, mas tô sempre topo aí começar a abrir outras. Inclusive, fica o convite aí, né, pra entrar no nosso grupo ali do Arqueojogo. A gente tá sempre liberando o link. Então, se entrar lá, de vez em quando a gente joga uns links ali de partida, ou então pede que a gente abre. Dá pra ensinar um pouco, né? Ensinar tudo, eu não me garanto, que é muita regra. Vai dar uns toques sobre como o jogo funciona. Não só isso, como outros 18xx, né, Lucas? Sim. Acho que vai ter sempre pessoas ali pra jogar. Mas fica aí como um registro, né? De um jogo desconhecido, antigo, bizarro, estranho demais pra todos os lados. Mas mostra até onde a gente pode puxar esse sistema maravilhoso que o Francis Tresham criou, né? Olha até onde ele pode chegar. Francis Tresham nunca imaginaria, né? Que daria numa coisa dessa. Mostra também a capacidade da comunidade se organizar para, mesmo assim, como é uma loucura, né? O ser humano, né? Uma coisa bizonha dessa. E mesmo assim, você junta pessoas na internet pra fazer campeonato disso, cara. Então, isso pra mim foi maravilhoso quando aconteceu. Aí fica a dica aí pra quem gosta de experimentar as bizarrices, vale a pena pelo menos passar uma vez. Fica aí então 2 jogos entregues, a alegria de ter conseguido gravar de novo com o Lucas. Pois é, finalmente. De vez em quando a gente consegue fazer essa configuração de novo, mas com certeza vocês vão ver a gente aí com os outros hosts agora, né? Que a gente tem várias configurações possíveis agora pra fazer. Vai ser difícil fazer episódios com muitas pessoas, porque senão fica difícil também pro Zabuzeta editar e fica complicado. Quem sabe um dia a gente faz um com todo mundo, né? A gente faz um dia um comemorativo aí pra fazer isso, mais pra frente. We Are The World, né? Isso, a gente pode fazer uma abertura cantando aí, todo mundo. Mas fica aí também o convite pessoal a comentar na Ludopédia, segue a gente lá no canal da Ludo para receber. Tô percebendo que eu vou acompanhando aqui os números, o pessoal tá muito mais no Spotify agora. Então se você tá no Spotify, escreve lá para aumentar nossos números, pro algoritmo levar a gente para mais pessoas. Também uma coisa que eu acho que não pedimos ainda, mas pô, se puder, faz lá a avaliação no Spotify, lá com as estrelas, que isso também dá uma impulsionada enquanto que o algoritmo leva aí para mais pessoas conhecerem. Que agora tem uns dados legais lá no Spotify e ele mostra que muitas pessoas estão escutando porque tá caindo na home do Spotify de algumas pessoas, entendeu? O algoritmo tá levando. Então, quem puder aí, que for nosso ouvinte, pô, assina aí nosso feed no Spotify e dá ali uma notinha da quantas estrelas vocês acharem que a gente merece, né? Ali para ajudar a gente também. Passa aí a mensagem para frente, porque a gente não usa muito outros canais além desses. E fica aí, né? Voltamos em algum momento, né, meu amigo? Isso aí. Fazendo mais bizarrices, mais jogos bons, no caso do Lucas. E até a próxima. Um abração, Lucas. Um abraço pra todo mundo. Até mais. Falou!